um programa Inspiração. Aqui a gente conversa com empreendedores que fazem a diferença, que acreditam em sonhos e vêm contar pra gente qual o caminho das pedras. Até porque a gente acredita em sonhos, a gente acredita em pessoas que realizam aquilo que elas têm dentro delas. Hoje o nosso convidado é o Dr. Cláudio Figueiredo. Ele é dentista e um empreendedor raiz, desde cedo, desde a faculdade. Hoje ele tem a empresa Orto Ligável, Odontologia Estética Digital. Aliás, tem outras também. Mas vai contar um pouquinho pra gente como é que começou essa história. Você vai entender o que é ser empreendedor raiz, desde a faculdade. Se você não está inscrito no nosso canal, aqui no canal do Novo Santos, aproveite para se inscrever, clique no sininho para receber as notificações. Se gostar do vídeo, curta. Cláudio, bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, ótimo, tudo ótimo. Cláudio, eu quero que você conte pra gente como foi que o empreendedorismo surgiu na sua vida. Sempre esteve com você ou em algum momento teve um estalo? Olha, eu acho que sempre esteve comigo, né? Então a história é até meio, eu não vou dizer que engraçada, mas dá para fazer um filme, né? Porque eu tinha 17 anos, não tinha carta de motorista, e minha família, uma parte da família, tinha barcos de pesca no Nordeste, Fortaleza, de camarão. No começo era só lagosta, começaram a pegar camarão, pescar camarão lá no Nordeste, né? Lá no Ceará. E aí eu vi uma oportunidade. Eu não dirigia, mas minha mãe era corretora de imóveis e tinha uma pessoa, né? Felisberto, o nome dele, que trabalhava com minha mãe. Eu falei, pô, você não dirige o carro? Eu comprava o camarão e lagosta lá, vinham em isopores, né? Uhum. E a gente trazia e começou... De carro? Não, vinham de avião. Nós íamos até Guarulhos, recebia e íamos vender em São Paulo. Até a casa do pão de queijo a gente já forneceu. Nossa, 7 com 17 anos? 17 anos. Você tinha uma vontade de ganhar dinheiro, de ir atrás e inventava. Eu tinha um sonho assim sempre de falar, olha, eu quero ter um carro bom, um apartamento bom, e conhecer o mundo. Era meu sonho. Então, desde os 17 anos, eu corri atrás disso. Aí você foi para a faculdade? Aí eu fui para a faculdade, né? E assim, eu sempre fui um cara meio bagunceiro, assim, de brincar bastante. E isso é uma dica, né, pessoal? Não escute muito aqueles que falem, não vai dar certo. Porque isso aconteceu comigo. Uhum. Eu lembro que no terceiro colegial, um professor falou assim, eu falei, eu quero fazer odonto. Ele falou assim, não, odonto... Naquela época era muito concorrido, muito concorrido, há 30 e poucos anos atrás. E falou assim, não, olha, você não vai conseguir, odonto você não vai entrar. Você sabe que eu deixei aquilo acontecer comigo e eu não entrei porque eu não prestei. Eu fui fazer engenharia, porque meu pai trabalhava já numa empresa de engenharia e acabei que eu entrei aqui em Santos, entrei no Rio de Janeiro, fui morar no Rio de Janeiro, fazer engenharia e vi que não tinha nada a ver comigo, engenharia. Eu gosto de números até hoje, mas não era a minha praia, eu queria ser mesmo dentista. E aí, com pouco tempo, eu larguei a engenharia, fiquei com peso na consciência. Meu irmão morava em Londres, fui morar em Londres. E lá eu trabalhava, Letícia, 16 horas por dia. Eu tinha 2 empregos de 8 horas. Uhum. Eu tinha espaço de casa em casa 5 horas. Às vezes 4 horas e meia, que era para dormir, né? Tomar assim, banho, que era bem complicado, tomar banho em Londres, né? Naquela época, olha que vergonha, mas era assim mesmo, né? Era uma loucura. E eu era lavador de prato, eu era cozinheiro, fui peão de obra, subia, né? Aqueles andaimes com cimento nas costas, joguei 19 bola. Anos, 19 anos. Isso lá para os seus, eu tinha acho que 19 anos. Aí voltei, fui fazer odonto, entrei. Aí fiz Bragança Paulista. E na faculdade, Letícia, eu já empreendia. Na faculdade, eu chegava logo no primeiro ano, eu fiquei com uma responsabilidade, um peso na consciência, meu pai ter pago, né, a engenharia e hospedagem, tudo lá, né? E o que eu fiz? Eu ia nas dentais e com a lista de material e ganhava preço. E trazia e falava, olha, eu vou trazer, nós somos 100 alunos, eu vou trazer quanto você consegue para mim. E tinham 2 dentais. E aí eu brigava com uma com a outra e tal, e eu sempre ganhava os meus materiais e ainda ganhava dinheiro. Uhum. E fazia isso com os materiais e com os livros. Eu nunca comprei um livro, eu sempre ganhava os livros por vender para os outros. Já era empreendedor? Já era empreendedor. Comecei a fazer festa no 2º ano de faculdade. Quem conhece Bragança Paulista, até hoje ainda existe uma festa lá, Festa Fantasia, a primeira, a segunda, a terceira. Era eu e um sócio, que
que é meu sócio até hoje. E ganhava dinheiro. Ganhava dinheiro. Eu saí da faculdade já com o meu consultório comprado. Nossa, eu ia perguntar como é que começou. Aí você saiu da faculdade, como é que você foi trabalhar? Porque o odonto é uma faculdade cara e quem começa a trabalhar como dentista tem despesa, porque o material é caro. Sim. Como é que foi? A mensalidade não é tão cara, né? Assim, se for comparar com medicina e tal. Hoje eu tenho 2 filhas fazendo medicina. Agora, mas os materiais são bem caros mesmo, né? E eu, na faculdade, no último ano, nós já compramos a cadeira odontológica que eu tinha, mas eu não tinha o local ainda. E eu acho que foi fevereiro, mais ou menos, ou março, eu prestei um concurso no Guarujá, entrei no Guarujá na prefeitura, fiquei 5 anos na prefeitura. Bastante. Muito tempo, né, na prefeitura, mas assim, as pessoas entram em prefeitura, aquelas pessoas que querem uma estabilidade, eu não sou nada contra. Cada um tem que seguir o que gosta e o que tem vocação para isso, né? E eu queria empreender. E trabalhando lá no Guarujá, atravessava, eu passava, o primeiro ano eu não tinha carro, eu passava na barquinha, aquela barquinha lá do Itapema, né? Todo de branco, abaixando ali, saindo no meio dos navios, era muito bacana. Mas a gente dava muito valor, né? Eu sempre dei muito valor ao dinheiro e às coisas, né? Assim, as dificuldades para conseguir. E aí, com 1 ano, eu atendia tão bem as pessoas que eu não estava fazendo nada do que eu não deveria fazer a mais, que as pessoas me procuravam aqui. E eu não tinha consultório, eu tinha uma ex-namorada que tinha dentista, que tinha um consultório e eu vim atender depois das 6 da noite, 6 até meia-noite. Eu atendia o pessoal que vinha de lá. Cresceu tanto em 1 ano a quantidade de pacientes que me procuravam para fazer canal. Na época não tinha, né, as especialidades, era mais só restaurações. Então, prótese, canal, vinham atrás de mim, eu contratei uma pessoa, aí eu falei, opa, existe uma oportunidade aqui de eu não ser um negócio e eu ter um negócio. E aí eu montei um plano odontológico, chamava Oral Family. Um plano? Um plano odontológico. Minha mãe nós não tínhamos nem o primeiro computador. Minha mãe era vendedora e esse plano odontológico, eu não sei, nós ficamos com 3, 4 casas, né? Tinha Santos, São Vicente, chegamos a ter no Guarujá também, cresceu muito mais, aí mudou a ANS, né? Mudou uma série de regulamentações, que o pequeno simplesmente sumiu. Eu era pequeno. Mas bom a gente falar essas coisas, né? Você vê que tem gente trabalhando e criando, aí de repente vem uma regra nova que pode parecer bom para algumas pessoas, mas você viu, elimina aqueles menores. Isso aconteceu, foi assim, mas em momento algum, se eu puder falar assim, ó, pessoal, você que está começando, ou que você já está no meio, ou que está sofrendo, não se vitimize, não tenha pena de si. É difícil ser empreendedor? Muito. É muito difícil, né? A pessoa tem que ter vocação, tem que gostar, tem que saber que vai dormir menos, vai trabalhar mais. E que às vezes vai perder dinheiro. Vai perder muito. Às vezes não, sempre. É muito difícil. A pessoa tem que acertar muito na veia para não perder. Eu já tive muitos altos e baixos na minha vida, muitos. Né? Sociedades que não deram nada certo, assim, terríveis, mas ao mesmo tempo, pô, caímos aqui, vamos pegar impulso nesse buraco e sair lá na frente. Então, isso foi acontecendo na minha vida, né? Então, aí eu, de dentista, montei um plano, aí eu vi um nicho, a ortodontia, eu já fazia especialização, virei especialista em ortodontia, montei uma clínica, que foi a primeira clínica temática, assim, que era um submarino, né? Uma coisa... ali no Yara Center, né? E era uma clínica que tinha aquário com moreia. Era um negócio... Isso, né? Não era franquia, era não, a ideia era minha, né? Essa era minha. Aí eu fiz parte de uma franquia em seguida, na hora que estava montando. Aí eu fui franqueado. Aí essa franquia também, a gente foi desenvolvendo um monte de coisa. Não deu certo, não era minha, eu era franqueado. Aí eu criei com um sócio, que aí foi esse que não deu certo, né? Mas a gente criou como uma franquia, que era uma licenciadora, a gente licenciava a marca, e aí chegamos a ter muitos, mais de 60 licenciados como franqueados, mas aí a gente viu, não deu certo, vamos de novo, e fomos subindo e descendo a ladeira, e hoje eu tenho uma clínica, né, e a gente foi criando outras oportunidades,
que é muito interessante, que é um dos grandes assim que eu vejo assim, sacadas de um empreendedor, ele está tendo sempre a tudo que está acontecendo em volta. Eu estava, Letícia, uma das coisas que mudou a minha vida mesmo, até hoje, foi um momento que eu estava num congresso, todos os congressos, então não adianta, tem que estudar, tem que ir em busca de congressos, tem que ir tem cursos, que ter um investimento nisso. Tem que ter investimento, né? Nesses congressos... Apareceu um stand mostrando como funciona uma ortodontia nova nos Estados Unidos, isso há, se eu não me engano, 17, 18 anos atrás, que não era para brasileiro, porque o custo era muito alto, e eu cheguei para o cara e falei assim, pô, eu quero conhecer, porque eu tinha 4 cadeiras aqui, queria ter 11 para alcançar o objetivo financeiro que eu tinha. Queria ter 11 cadeiras trabalhando. Ia ser, né, uma loucura, né? Porque eu tinha que ter muita mão de obra boa para seguir o nosso padrão. Mas o que aconteceu ali? Eu vi uma oportunidade, porque se conseguia trabalhar com menos consultas para o paciente e uma série de benefícios. Aí fui para os Estados Unidos, comecei a ir todos os anos para lá, investi pesado, fiz uma loucura de uma compra, virei o maior comprador de brackets autoligados, né, trocando os meus pacientes que usavam os brackets convencionais de borrachinha pelos autoligados. E aí fui pegando mão, fui pegando conhecimento, desenvolvi uma filosofia. Aí desenvolvemos a filosofia, apresentamos, desenhei um bracket, porque eu tinha essa veia da engenharia, desenhei um bracket eu via o que eles tinham de problemas, fomos vendo, brackets são as pecinhas, né, que são coladas nos dentes. Aonde passa o fio. Aonde passa o fio para fazer a movimentação, e as convencionais são as que tem borrachinha, esse era 100. E aí conseguimos uma empresa que fabrica até hoje, para gente, o bracket totalmente estético. Então aí nós temos essa empresa de brackets. A gente fornece. Que agora é sua, você faz aqui. É feita no Brasil, esses brackets, né? Feito aqui, a gente vê. Então foi uma oportunidade. Aí escrevi 3 livros sobre o sistema autoligável, né? O primeiro livro clínico do mundo era nosso também. Focou nisso, ficou só no sistema, na ortodontia, no sistema autoligado. Mas eu não consigo, assim, o empreendedor, ele não pode, tá bom, não tá bom. Não pode tá bom. Ele não é para se matar, não é para ser alcoholic de, eu não tenho família, eu não tenho isso. Não. Eu conheço muitos lugares, aproveito bastante. Fim de semana com as minhas filhas, curto elas demais, dia de semana, estou sempre, não passo um dia sem falar com as minhas pequenas, já 2 são grandes, mas tem que estar focado, né? E não pode entrar naquela, tipo, não, está tudo na zona de conforto. E aí apareceu os alinhadores. Aí nós vimos e foi vendo que tinha muita coisa contra, falando mal, mas se falam muita gente falando mal e poucos falando bem, vamos ver o que está acontecendo. Comecei a ver uma oportunidade ali. E acreditou. Aí, acreditei, comecei a fazer para mim, depois para mim e para um sócio, está lá em João Pessoa, depois para os nossos alunos. E hoje a gente tem outros sócios, montamos uma fábrica, Neo Aligner, né, que é uma das grandes fábricas hoje do Brasil. A gente fornece para, eu acredito que já estamos chegando a uns 1.000 ou até mais clientes. São aqueles aparelhos transparentes que você coloca no dente e não precisa colocar mais os brackets e os fios, que agora é uma febre. É isso. Você acreditou antes. Eu acreditei bem antes. Eu acreditei antes, enquanto muitos falavam que não ia dar certo. E o que tinha era bem mais caro porque vinha de fora do Brasil. O que, assim, ainda existe a número 1, né, que é do mundo, que ela veio capinando, abrindo, né, o terreno pra gente. Né? Ela que investiu $1 bilhão, uma coisa, uma loucura, né, o que ela investiu no mundo todo. E a gente vem com uma proposta fazendo a mesma coisa, com preços, né? E você começou a fabricar em Santos. Em Santos. E aí, assim, aquelas buscas, né? A gente tem, eu até nas minhas aulas, a gente dá aula, né, de marketing para pessoal da área de saúde, e eu tenho logo nos primeiros slides que eu gosto de falar para todos os meus alunos quais são seus desejos, quais são seus desejos profissionais. E eu enumero 3 principais, né? Que você ter uma estabilidade financeira, ganhar dinheiro. Todo mundo quer, né? E precisa, né? Não só focar no dinheiro, porque só dinheiro a qualquer custo, a gente está acostumado por aí, né? Então, isso não vai dar certo. Você tem que conciliar com prestígio social. O que é o prestígio social? Eu poder andar na rua
em qualquer lugar e ser bem quisto. Né? Eu estar num shopping, eu estou lá na frente do shopping, né? Tem uma loja no shopping também, e vem meus pacientes e eu não preciso entrar numa loja para disfarçar. Eu fico lá e ele vai vir, vai enfiar o dedo na boca do filho, olha, arrumou, esse dente dele está lá em cima e tal, né? E isso é o prestígio social que a gente tem que ter, né? Não é sair na televisão, nem nada. É ser benquisto pelos seus pacientes. E também, que eu acho muito importante, qualidade de vida. Que não é fácil. Empreendedor, qualidade de vida, demora para você alcançar. Demora. E faz parte, né? Você tem que ir buscando para você ter uma qualidade de vida. Mas tem que ter família, né? Então tem que ter seu hora de lazer. Tem que ter cuidado do corpo, cuidado da mente. Então não é simples, não é simples, mas é extremamente gratificante. A liberdade que você tem de sonhar e de acreditar, isso parece prioridade na sua vida. A liberdade. Sim. Sendo funcionário, você jamais poderia ter essa liberdade. Exatamente. Eu sempre pensei como ter um negócio e não ser um negócio. Eu sempre acreditei que a minha mente era muito mais valiosa do que só duas mãos para agir ali atendendo um paciente. Né? É verdade, você sempre formou outros profissionais e punha todo mundo para trabalhar, para não ficar dependendo só de você. Que são melhores do que eu. Eu tenho alunos que são sensacionais. A minha equipe fala assim, poxa, mas não é você que cola, você que faz. Não, eu ainda faço, e eu tenho um monte de alunos no Brasil, então eu falo, mas você ainda vê paciente? Sim. Eu estava agora mesmo, fiz 3 avaliações e vim correndo para cá, porque assim, eu gosto disso. Faço bem, então eu continuo fazendo, mas eu faço todo o diagnóstico e planejamento que fica de uma maneira. Então são as coisas que nós precisamos ter. Primeiro, tem que ter, se você não é bom, contrate alguém bom. Que seja bom na parte digital. Ou financeira, ou digital, ou de vendas, ou marketing. E outra coisa, se você não é vendedor, esquece, tem que ser vendedor. Todos nós temos que ser vendedor. Não, eu sou muito ruim. Então você vai ter que trabalhar em dobro para contratar um bom vendedor para você. Mas temos todos que ser vendedores. Isso qualquer empreendedor tem que ser vendedor. Negócio. Qualquer ser humano. Para conquistar a namorada, para conquistar o filho, para que ele faça, você tem que ser vendedor, né? E os funcionários, como é que foi a sua vida com eles? Foi difícil, foi fácil, você se adapta? Parece que você tem muita gente bacana trabalhando para você, isso não é simples. Não. Como é que foi a sua experiência? Não é simples mesmo, né? Mas eu posso dar alguns exemplos. Eu tenho uma pessoa que eu falo que é meu braço direito, né? Vou falar até o nome dela, que é a Mara. Ela era minha secretária há 20 e tantos anos. Ela passou a ser gerente da clínica. Hoje ela é sócia em 2 empresas minhas. Né? É meu braço direito. Ela toma conta da parte financeira. Eu tenho um consultor que não tem tanto tempo comigo, mas é meu braço esquerdo, que é uma pessoa que veio para ser consultor numa empresa. Hoje ele trabalha nas 5. Me ajuda em tudo, né? Porque senão não dá. Então, e meus outros funcionários? A minha filha de 17 anos... Já está lá também. Não está trabalhando lá, está fazendo medicina, mas a babá dela deixou de ser babá lá quando ela tinha uns 9 anos. Eu dei um curso de auxiliar de dentista, ela virou minha auxiliar de dentista, hoje ela é gerente de produção da fábrica de alinhadores. Você tem uma capacidade de buscar os talentos, investir neles, isso é seu mesmo? Você acha que isso é sorte, é visão? Você aposta e às vezes erra? Porque é nítido isso. Não, é sorte, né? O que é sorte? Mas assim, eu vou convivendo. Já errei bastante. E muito. Mas eu considero, vamos dizer que sorte também, porque a babá da minha filha é uma pessoa que eu não tenho problema na minha produção, porque ela resolve praticamente tudo. A secretária que virou gerente, que financeiro. Que toma conta de tudo e é sócia. E nós temos o conselho, ela opina e todo mundo fica quietinho escutando. E a que mais opina certo. E as dentistas ali que são as mesmas há anos? Deve ter 10 anos, 12 anos comigo, são os ortodontistas. Ou é um faro muito bom, é sorte? Olha, assim, eu vou te dizer, Letícia, que eu errei muito pouco na escolha. Mas você fez contratação, né, contratando empresas para fazerem contratações. Eu dei sorte então, porque eu não fiz.
Eu não fiz. Você entrevistava e escolhia as pessoas? Entrevistava e 99 por indicação. 99% das pessoas que trabalham comigo foi indicação. É alguém que eu confio que te traz a pessoa. Que me traz a pessoa. E fala, poxa, eu tenho esse meu consultor, um dentista que gosta muito de mim, de São Paulo, falou, olha, ele está no emprego assim, 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 mas ele tem tudo a ver com você, nos seus projetos, e ele veio para trabalhar ganhando muito menos, mas acreditando no projeto. Uhum. Então, assim, e sei que já vai dar certo para sempre, né? Então, já sentiu? Ano e pouco. Já deu certo. Então, assim, é sorte, mas eu acho que é sorte de eu ter pessoas boas ao meu lado. Uhum. E, assim, todo mundo, assim, o bom é amigo do outro bom, que é amigo do outro bom. Lógico que pode ter alguma coisinha ou outra ali, mas isso, com o tempo, a gente acredita que se saiu, é porque vai vir alguém melhor. E eu acredito que tem acontecido. Hoje, quantas empresas são, Cláudio? Hoje é a Ortoligável? A Ortoligável, ela faz tudo, né? Ela começou com só ortodontia. Hoje nós temos lá o professor... A estética. Toda, lentes de contato, implante, clareamento, tudo, e a ortodontia. Que é a ortodontia, nós temos 3 tipos de ortodontia, que são o bracket estética, autoligado, com os alinhadores, que o paciente, só para ficar fácil, né? É uma plaquinha que o dente está torto assim. A primeira plaquinha está assim, 10 dias ele troca pela 2, pela 3, pela 4, pela 5. Até os dentes ele alinhados. vai trocando, o dente chega na posição. Que é uma febre total hoje em dia. Todo mundo quer, todos os influencers, artistas. E não é mais só para eles, é para todos, né? Esses alinhadores. E a Geolaser? E a Geolaser, que é uma franquia da Giovanna Antonelli, que é no shopping, que faz harmonização facial, emagrecimento, gordura, papada. Nós temos um aparelho, compramos lá, investimos num aparelho que é o Ultraformer. Todo mundo, você é maluco, Cláudio, de investir, a própria franquia, não fala muito, vai lá e compra e tal. E nós compramos e está dando muito certo, é um aparelho eu uso. Pô, já estou quase nos 60, ó, tá funcionando. Então, a gente tem a Geolaser no shopping Praia Mar, fazendo jabá, faz tudo, da parte de estética, e com preços, e isso é que é o legal, né? Que eu sempre pensei, Letícia, falando para os empreendedores, né? É legal você trabalhar com a pontinha da pirâmide, né, com o pessoal e tal. Sim, é interessante. Muitas vezes você trabalha menos e ganha mais, né? Com a base da pirâmide também é interessante. Eu sempre foquei no meio da pirâmide. Sempre foquei em todas as, né, a clínica e tal. Pô, mas sua clínica lá no Praia Mar Corporate, no 18º andar, negócio de primeiro mundo, meus preços, né? Sempre focado na classe média. Na classe média, que é onde está ali. A classe mais abaixo, bem mais abaixo, normalmente não tem a condição, infelizmente. Né? Mas a gente tem, com os nossos produtos, chegado mais próximo disso. E a Geolaser é assim. Eu não sei se tem outra clínica com tanto equipamento que tem lá e assim, preços... Com valores... muito, muito acessíveis. Né? Então nós temos a Geolaser, a Ortoligável, que é toda a odontologia digital estética, o New Evolution, que são os brackets, autoligados estéticos, que são a empresa que a gente faz as vendas. A New Aligner, são os alinhadores. E temos a New One Orthodontics, que faz parte do CASA, que é o Centro Avançado em Sistema Autoligável e Alinhadores. Que são cursos, o livro, nós vamos escrever mais um livro aí, sobre alinhadores com essa tecnologia híbrida, né? Você viaja, dá cursos, tem um livro? Tem livro, e estamos sempre viajando e aproveitando a vida feliz, com muito trabalho, muito estresse, faz parte. Mas você gosta disso? Eu gosto, e eu costumo dizer assim para os meus alunos, pô, mas como que você aguenta? É meio assim, parece que, pô, é da boca para fora, mas eu saio do trabalho, eu esqueço os problemas lá. Lógico, o celular o tempo todo, eu já vejo o que é, mas eu coloquei pessoas boas nas posições corretas para chegar o mínimo possível para mim. E aí eu assumo o pai, né? Eu assumo o namorado, eu assumo aquela parte que assim, é viver feliz dentro de casa. De manhã cedo, estamos lá na academia, saiu da academia, vamos para o trabalho de novo. E normalmente o problema que nós deixamos à noite, de manhã ele está menor. Né? Se a gente resolver na hora, a gente normalmente vai com a cabeça quente. Então dá aquela respirada, espera, pode resolver no outro dia.
você vai ter mais tempo para voltar a pensar e não errar, né? Qual é a média de funcionários que você tem hoje? Hoje acho que são 50 e poucos. Porque a gente tem um Planning Center em Aracaju, tem a clínica em João Pessoa, aqui em Santos, aí tem ali no próprio Paraná Corporate a fábrica, a clínica e na frente a Geolaser. Você faz o que gosta, né, Cláudio? Muito, amo. Se você pudesse falar com o Cláudio, lá de 17 anos na engenharia, que nem sabia o que ia fazer, o que você diria para ele agora? Assim, teve um tempinho de lá, vai encontrar ele na faculdade de engenharia, o que você ia falar? Olha, continua aproveitando, do jeito que se aproveita. Não deixa de ser esse moleque brincalhão, feliz, né? E de sempre querer o bem. Parece uma coisa do nada, mas as pessoas que me conhecem sabem que eu sou assim mesmo. Eu sempre desejo, quero ajudar o outro, porque eu sei que volta e volta muito mais. Quanto mais a gente faz, eu sempre acredito demais nisso. E a satisfação nossa é muito maior do que quem está recebendo. Então as coisas vão fluindo. Então eu falava, Cláudio, continua. Dá para ser melhor? Dá. Né? Você dá, mas eu não sei não, viu? Acho que tá bom. Vai dar certo. Deu certo, vai dar certo. Cláudio, Dr. Cláudio Figueiredo, muito obrigada, adorei contar a sua história aqui. Esse é um empreendedor raiz, vários altos e baixos, desde lá de cedo, acreditando na vocação, no ofício, acreditando no bem das pessoas. É bom a gente ouvir isso. Tem gente que acredita no bem, de verdade, e aposta no bem, porque a gente vê muita coisa errada na televisão o tempo todo, ouve histórias e isso às vezes tira a energia, tira a força de quem está querendo construir alto. Mas aqui a gente vai contar histórias que dão certo, mesmo aqueles que tiveram momentos difíceis e que perderam dinheiro, perderam negócios e recomeçaram, ainda assim continuaram acreditando no bem. Muito bom. Cláudio, obrigada, viu? Parabéns pela sua história. Eu que agradeço, eu sou seu fã em tudo. Obrigada, Cláudio. Até a próxima, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.